gente iniciar a aula. Vamos iniciar mais uma aula de física, vamos terminar aqueles exercícios que nós estávamos falando na aula passada. E, se possível, começar a aula sobre ondas, hoje também aí, seguindo o material do SAS de vocês. Beleza? Eu peço que vocês agora desliguem os microfones de vocês, para não ficar dando interferência aqui. Já temos 30 conectados, tá? E quando quiser fazer alguma pergunta, você pode perguntar normalmente, como nós temos feito nas aulas anteriores. Vamos seguir, então, aqueles exercícios. Eu estava vendo aqui, eu acho que nós paramos no exercício 3 na aula passada, se não me engano, acho que foi isso mesmo. Você dá uma olhadinha para mim, não nesse aqui, mais adiante. Deixa eu só projetar aqui para vocês. Isso. Vamos lá, acho que nós paramos no 3. Colisão, não. Isso nós fizemos. Acho que foi esse aqui que nós paramos, né? Foi o último exercício que nós fizemos na última aula. Beleza? Estão acompanhando aí? Ô Zé, o último que a gente fez não foi o do trem? Foi esse aqui, né? Não, acho que foi o do trem. Não, esse aqui eu fiz também, tenho certeza. Eu vi no vídeo lá agora há pouco. Esse aqui foi o último, ó. Que está no vídeo de vocês lá. Do trem foi esse, ó. Da locomotiva. Esse foi o último. Acabei de olhar no vídeo lá. Aí vamos lá, então, para o próximo. Esse aqui, ó, o 5. O do Cebolinha aí é facinho, é questão de referência lá de quem está em repouso, quem está em movimento. Isso aqui é exercício medíocre, tá? Vamos fazer um exercício que nos interessa, para a gente acabar essa parte aqui. Ele diz assim, ó, um percurso de 310 quilômetros deve ser feito por um ônibus em 5 horas. Então, presta atenção. O ônibus ele vai fazer uma viagem, essa viagem compreende em 310 quilômetros, tá? Qual o período que ele vai utilizar, qual o tempo que ele vai utilizar. Então, 310 quilômetros é a variação de espaço, é o ΔS, e o tempo que ele vai utilizar ao longo dessa viagem é de 5 horas. Só que ele diz assim, ó, ele vai separar os pedaços aí do percurso dele. O primeiro trecho de 100 quilômetros é percorrido com a velocidade média de 50 km por hora. Então, dos 310, os primeiros 100, ele percorre com uma velocidade de 50 km por hora. O segundo trecho, de 90 km, ele vai percorrer com uma velocidade média de 60 km por hora. Então, olha só, ele percorreu 100 km mais 90 km, já percorreu 190 km dos 310, com velocidades diferentes. O primeiro trecho ele faz a 100, o segundo trecho ele faz a 60. Mas aí eu tenho 100 mais 90 dá 190, menos 310, que é a viagem completa, tá? Ele está faltando aqui, né, Zé? Está faltando 120 quilômetros. Aí ele quer dizer assim, ó, que velocidade média deve ter o ônibus no restante para que a viagem efetuada seja feita no tempo previsto, tá? Ou para que a viagem seja efetuada no tempo previsto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que nós fizemos? Ó, todo o percurso que ele vai fazer, então, é de 310 quilômetros. 310 quilômetros é a distância que ele vai percorrer, é o ΔS total, tá? 310 quilômetros num tempo de 5 horas. Então, tá aqui, ó, num tempo de 5 horas. Beleza? Então, 310 quilômetros num tempo de 5 horas. Tá. Aí ele fala assim, ó, desses 310 quilômetros aqui, ó, os primeiros 100 quilômetros dos 310, ele percorre com uma velocidade de 50 quilômetros por hora, tá? Aí depois, ó, os outros 90 quilômetros por hora, os outros 90 quilômetros, tá? Ele vai percorrer com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, só aqui, ó, 100 com 90 deu 190 quilômetros que ele percorreu dos 310. Então, se eu subtrair aqui, ó, 310 menos 190 que ele já percorreu, eu tenho esse pedaço que falta do trecho restante, que eu vou chamar de trecho restante, que é de 120 quilômetros, tá?
Aí ele quer dizer, ele quer saber o seguinte, nos 100 primeiros quilômetros ele percorreu a 50, nos 90 quilômetros ele percorreu a 60, e agora, nos 120 que faltam, qual que é a velocidade média dele? Tá? Aí, Zé, dá para eu achar aqui a velocidade média dele nesse percurso final aqui, ó, para que ele consiga percorrer tudo isso em 5 horas? Dá para eu achar, Zé? Ó, tem que dar, né? Tem que dar. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro, vamos descobrir o tempo que ele gastou para ele percorrer 190 quilômetros. Primeira coisa que você tem que fazer nesse exercício, tá? Qual que é o tempo que ele gastou para ele percorrer 190 quilômetros? Sabendo que nos 100 primeiros ele foi a 50 quilômetros por hora e depois, nos 90, ele foi a 60 quilômetros por hora. Vamos fazer a continha aqui, ó. Então, eu sei que velocidade é espaço sobre tempo, tá? Então, o que é o tempo, Zé? Eu posso isolar o tempo aqui direto para fazer mais rápido? Pode. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o tempo passa para cá multiplicando, aí fica velocidade vezes tempo é igual a variação de espaço. Então, logo, o tempo é igual ao espaço, a velocidade desce dividindo, tá? Por que, Zé? Porque eu tenho o ΔS e tenho o V. Eu não tenho o T. Eu quero achar o T. Então, toda vez que você precisa achar o T, você pode usar essa fórmula aqui como está aqui, ou você pode já fazer uma forma direta para você ganhar tempo. Então, tempo também pode ser em função do ΔS sobre V, tá? Que é a mesma fórmula aqui, ó. Só estou aqui modificando a incógnita que eu vou calcular. Pois bem, quanto tempo que eu gasto, Zé, para percorrer os primeiros 100 quilômetros? Quanto tempo que ele gastou? Tá? Então, vamos lá. Ele percorreu os primeiros 100 quilômetros, a distância, o ΔS, a variação de espaço dele, 100 quilômetros, a uma velocidade de quanto? 50 quilômetros por hora. Então, ó, os primeiros 100 quilômetros a essa velocidade, ele percorreu aqui com um tempo de quanto? Quanto que é 100 por 50? 2 horas. Ah, ele gastou 2 horas. Isso, ele gastou 2 horas para percorrer, tá? E aqui, Zé, e esses outros 90 quilômetros aqui, ó? Quanto tempo que ele gastou, Zé? Os outros 90 quilômetros. Quanto tempo que ele gastou? Fala para mim que eu preciso saber, Zé. Então vamos lá? Os outros 90 quilômetros? Ó, o tempo que ele gastou vai ser a distância que ele percorreu sobre a velocidade. Beleza? Então a distância que ele percorreu foi de 90, a velocidade foi de 60 quilômetros por hora. Coloquei aqui então, ó, 90 sobre 60. Então, cortei 0 com 0, 9 por 6 dá 1,5 horas. Nossa, Zé, quer dizer que os primeiros 190 quilômetros, desliga o microfone aí, pô. Os primeiros 190 quilômetros, tá? Quanto que ele gastou para percorrer os primeiros 190 quilômetros? Então, ele gastou 2 horas para percorrer os primeiros 100 e gastou 1h30 para percorrer os outros 90. Ô, pessoal, dá para desligar o microfone aí? Quem está ligado aí? Quem está com o microfone ligado aí, pô? Ah, obrigado. Eu ia desligar teu microfone aqui já forçado. Olha só. Então, ele gastou 2 horas para percorrer os primeiros 100 e 1h30 para percorrer os demais, os 90. Então, ó, nesse primeiro trecho de 190 quilômetros, demorou quanto tempo para ele percorrer? 2 horas mais 1h30. Ele demorou 3 horas e meia para percorrer 190 quilômetros. Ah, Zé, ele demorou 3 horas e meia? Sim, demorou 3 horas e meia. Agora, falta... Zé, fala. Esse 3 horas e meio aí é meia hora ou é 50 minutos? Esse 1,5? Não, não, é não. 1h30? Meia hora, 30 minutos, né? 0,5 da hora, 0,5 vezes 60 dá 30 minutos, tá? Certo. Então, 3,5 horas. Não tem nada a ver com minuto aqui, não, tá? Então, ele gastou 2 horas mais 1h30. 1h30 é 1h30 minutos, beleza? Então, ó, 2 mais 1,5 deu 3,5 horas. Aí, olha só, quanto que ele gastou para percorrer tudo isso aqui? Não foi 5 horas? Aí quer dizer que para ele percorrer esses 120 quilômetros que faltam aqui, ó, do trecho restante, tá? Ele vai ter, então, ó, trecho restante. Ele gastou 5 horas para percorrer 310 quilômetros.
e gastou 3 horas e meia aqui, ó, para percorrer 190. Então, o que falta para 5 vai ser, então, ó, 5 menos 3,5 horas vai dar 1,5 horas. Então, falta 1 hora e meia para ele percorrer 120 quilômetros. Entenderam? Então, esse primeiro trecho aqui ele percorreu em 3 horas e meia. Ah, Zé, e tudo ele percorre em 5. Então, esse último trecho ele vai percorrer em 1 hora e meia. Ah, Zé, então agora ficou fácil. Eu tenho 120 quilômetros para eu percorrer em 1 hora e meia. Qual que vai ser a velocidade que ele vai ter que empenhar aí para conseguir alcançar aí as 5 horas? Aí ficou fácil. Qual que é a velocidade? Então, a velocidade média vai ser o espaço que ele tem que percorrer, que é 120 quilômetros, dividido pelo tempo que ele vai gastar. Quanto que é o tempo? 1 hora e meia. Então, 120 dividido por 1,5, qual que vai ser a velocidade média dele nesse último trecho aqui, ó? 80 km por hora, tá? Então, o que nós fizemos aqui, ó? Nós pegamos um pedacinho de cada trecho, descobrimos aqui, ó, que a 50 km por hora, o primeiro trecho de 100 km, ele gastou 2 horas. Descobrimos que ele gastou aqui no outro trecho de 90 km, a 60 km por hora, ele gastou 1 hora e meia, ou 1 hora e 30 minutos, tá? Aí eu somei aqui e vi que ele gastou, nesses 190 quilômetros iniciais, ele gastou 3 horas e meia. Aí ele gastou 3 horas e meia, e no trecho total ele gastou quanto? 5 horas? Quer dizer que no que falta aqui, que são 120 quilômetros que ele está pedindo enunciado, ele vai fazer em 1 hora e meia, tá? 5 menos 3,5. Então, a velocidade média, 120 menos, dividido por 1,5, vai dar 80 km por hora. Simples assim. Alguma pergunta nesse exercício? Pergunte se tiver dúvida. Tá? Senão, depois você vai rever a resolução, a vantagem que vocês vão ter para rever depois no YouTube ou no Facebook. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo agora. É trabalhoso, mas é fácil o exercício, vocês viram. Isso aqui é mais fácil ainda, isso aqui é medíocre. A imprensa pernambucana, em reportagem sobre os riscos que correm os adeptos da direção perigosa, observou que uma pessoa leva cerca de 4 segundos, 4 segundos, para completar uma ligação de um telefone celular ou colocar um CD, ultimamente a gente coloca pendrive, né? Mas tudo bem, ao colocar um CD no aparelho de som do seu carro. Aí vai dizer assim, qual a distância percorrida por um carro que se desloca a 72 km por hora durante esse intervalo de tempo no qual o motorista não deu a devida atenção ao trânsito. Vamos lá, então. Quanto tempo que ele desviou a atenção dele ali, ó, para colocar o suposto CD ou então para ele olhar o telefone celular dele, para ele atender o telefone? Aqui está dizendo que gasta 4 segundos. Ah, então, Zé, eu quero saber o seguinte, qual foi a distância, qual o delta S que ele percorreu, tá? Ele estava a 72 km por hora e demorou 4 segundos para fazer todo esse procedimento. Primeira coisa que você vai ver aqui, ó, tempo aqui está em segundo, tempo aqui está em horas. Então, tem que passar para a mesma unidade. Então, aqui, ó, eu tenho que passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Trabalhar com a mesma unidade, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Tempo está em segundo, 4 segundos. Velocidade aqui, ó, 72 km por hora. Quero passar quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Então, logo, 72 km por hora, dividido por 3,6, vai me dar aqui, ó, 20 metros por segundo. Nossa, Zé, que fera. Agora eu tenho tempo, velocidade em metros por segundo e tempo em segundo. Agora ficou fácil, né? Quero saber a distância que ele percorreu. Ó, velocidade é espaço, variação de espaço sobre variação de tempo. Delta sempre variação, né? Então, qual que foi a velocidade que ele está? 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo, que é igual a variação de espaço sobre o tempo que ele gastou para atender o celular ou para colocar o CD, tá? No toca-CD dele. Foram 4 segundos. Então, Zé, qual que vai ser o espaço que ele percorreu, que ele ficou sem prestar atenção no trânsito, aí, que podia ter batido em alguém, podia ter atropelado uma criança, um idoso, um adulto, etc. Tá?
Qual foi o espaço que ele percorreu? Então, aqui, muito simples, ó. O espaço por ele percorrido, 20 vezes 4, deu quanto aqui, ó? O espaço percorrido durante esse percurso. Esse aqui é aqueles bem facinho, tá? Ó, 80 metros. Percorreu 80 metros. Então, esse aqui não tem erro. Esse aqui é exercício medíocre. A única pegadinha é que às vezes você vai muito afoito aqui, né? Você fala, no, aqui tá 4, aqui tá 72. Aí você multiplica 72 vezes 4. Não pode, porque aqui está em quilômetros por hora. Você quer saber em segundos aqui, ó. Então você tem que passar para metros por segundo. Não se esqueçam disso, tá? Exercício nível medíocre. Aquele tipo de nível que quase não cai na prova. A prova cai exercício mais... um exercício mais fortinho um pouquinho, né? Ele diz assim, ó, um motorista faz um percurso, isso aqui também bobinho, ó, em 2 horas, desenvolvendo velocidade escalar média de 75 km por hora. Então, durante 2 horas, ele está desenvolvendo aí uma velocidade escalar média de 75 km por hora. Aí diz assim, ó, se fizesse esse percurso a uma velocidade escalar média a 100 km por hora, quanto tempo ele ganharia? Então, uma coisa que você já sabe, tá? Quanto maior a velocidade, menos tempo ele vai gastar, né? Se a gente sair daqui, vou daqui, sei lá, em Varginha. Se eu for a 100 km por hora, tá? Eu vou gastar um tempo. Agora, se eu for a 130 km por hora, eu gasto um tempo menor. Se aumenta a velocidade, você diminui o tempo. São razões inversamente proporcionais. É ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade é inversamente proporcional ao tempo, tá? Então, olha só, ele fez um percurso em 2 horas, uma velocidade de 75 km por hora. Agora, se ele tivesse a 100 km por hora, qual seria o tempo que ele gastaria? Chegaria mais rápido, né? Zé, chegaria mais rápido. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber é o espaço que ele vai percorrer, porque o espaço é o mesmo, não vai mudar o espaço, tá? Então, vamos lá. Ó, ele está a 75 km por hora, percorrendo aqui, ó, um determinado espaço em 2 horas, tá? Então, se eu sei que a velocidade é espaço sobre tempo, aí o que eu fiz aqui, ó? Velocidade, quanto que é a velocidade dele? 75 km por hora, sobre variação de espaço, sobre o tempo que ele gastou, 2 horas. Zé, dá para eu saber agora a distância, então, do percurso? Dá. Qual que é a distância aqui que ele percorreu, Zé? Muito simples, ó. 75 vezes 2, deu quanto, Zé? 150 quilômetros. Então, está multiplicando em X aqui, né? 75 vezes 2, 150 quilômetros. Nossa, Zé, que facinho. Ele percorreu, então, 150 quilômetros em 2 horas a uma velocidade de 75 quilômetros por hora. Mas ele quer aumentar essa velocidade. Se ele tivesse a 100 quilômetros por hora, Zé, quanto tempo ele demoraria para percorrer esses 150 quilômetros? Se ele tivesse a 100 quilômetros por hora, a distância que ele ia percorrer é a mesma, ó, 150 quilômetros. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Velocidade, variação de espaço sobre tempo, velocidade média. Então, olha só, a velocidade agora é 100. O percurso é o mesmo, tá? Que é 150 quilômetros. Aí, o que eu fiz aqui? Ó? Sobre ΔT. Multipliquei 100 vezes ΔT em X, né? Deu 100 ΔT, que é igual a 150. Pode cortar 0 aqui com 0 aqui, ficou 15 sobre 10. 15 sobre 10, o tempo que ele gastaria quando ele aumenta a velocidade seria de 1h30, 1,5 horas, tá? Então, ele gastaria um tempo menor, obviamente. Aumentou a velocidade, chega mais rápido, tá? Ele gasta um tempo menor. Então, muito simples, muito bobinho, muito facinho. Alguma pergunta aí? Pessoal, vocês vão me ajudando aí, olha para mim aí. O pessoal que está perguntando, fica perguntando aqui. Eu não sei se fica perguntando, se fica falando entre si aí. Deixa eu ver aqui. Chat. Tem alguma coisa no chat? Alguém já vai olhando para mim. Se tiver, você já me pergunta se tiver alguma coisa interessante. Tem nada não, Só perguntaram a página. 30. Já foi. Então, beleza. Beleza, Yuri. Olha só, que é facinho, né? Tranquilo. Esse também é fácil. Pouco provável que caia na prova de vocês. Prova acho que já é semana que vem, né? Então, esquenta a cabeça, não tem bastante matéria para a prova.
Olha só, vamos lá. Vamos para o oitavo aí, ó. Esse aqui não tem na apostila, não. Eu coloquei mais aqui para completar 10 exercícios. Esse aqui é um exercício que não tem na apostila de vocês, tá? Mas que cai na prova também. E diz assim, ó, o recorde mundial para maratona, cuja distância oficial é de 42.195 metros, pertence ao queniano Eliud, esse nome mesmo, Kipchoge, sei lá, que percorreu essa distância em 2018. Aí diz assim, na cidade de Berlim, ele gastou esse tempo que vocês estão vendo aí, ó, 2 horas, 1 minuto e 18 segundos. Nós aprendemos a converter, né, para uma única unidade na sala de aula ainda, quando nós tínhamos aula em sala de aula, há mais de um mês atrás, praticamente um mês atrás. Né? Aí diz assim, infelizmente, calcule sua velocidade escalar média no SI e no SLB. Digo, infelizmente, que era melhor em sala, né, pessoal? Ó, Sistema Internacional SI, que é metros por segundo. SLB significa o que mesmo, Zé? Sistema Legal Brasileiro. É o que nós trabalhamos mais aqui no Brasil e no resto do mundo também. A gente trabalha mais em quilômetros por hora. Nos Estados Unidos eles gostam de milhas por hora, mas lá tudo é diferente, né? Nos Estados Unidos e Inglaterra é Fahrenheit, não é Celsius. O resto do mundo tudo é Celsius. Mas a comunidade científica é aqui, ó. Sistema Internacional de Unidades, metros por segundo, e SLB, sistema legal que nós trabalhamos no Brasil, em quilômetros por hora. Quer saber, então, a velocidade do maratonista? Então, muito fácil. Eu tenho o espaço que ele percorreu e tenho o tempo que ele gastou. Um probleminha aqui que você vai falar assim, Zé, deu um BOzinho aqui. Não deu BOzinho nenhum. Então, vamos lá, ó. Variação de espaço. Qual foi o espaço que ele percorreu, Zé? 42.195 metros. Esse foi o espaço que ele te deu no enunciado. Zé, quanto tempo que ele gastou? Vamos lá. 2 horas, 1 minuto e 18 segundos. Zé, o que eu faço? Passa tudo para segundo, igual nós aprendemos naquela aula em sala. Vamos passar tudo para segundo, Zé. Isso, passa tudo para segundo, fica mais fácil. Vamos lembrar? Ó, 2 horas. 1 hora tem 60 minutos, não é isso? E 1 minuto tem 60 segundos. Então, para eu passar hora para segundo, o que eu faço, Zé? Multiplico o valor que eu quero por 60, depois multiplico por 60 de novo, porque 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Então, o valor que você pode guardar na tua cabeça, que a gente vai usar isso muito na física, tá? 1 hora tem 3.600 segundos, 1 hora. Então, eu tenho 60 vezes 60, 3.600. Beleza? Pode guardar esse valor que você vai usar muito na física, tá? Ó, então, se eu tenho aqui 2 horas, 2 vezes 3.600, ou 2 vezes 3.600, 2 horas equivalem a 7.200 segundos. Simples assim. 1 minuto, Zé. Quanto que tem 1 minuto que ele gastou mais 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Você sabe também, óbvio. E mais 18 segundos. Agora fica fácil. Se eu somar aqui, ó, 7.200 com 60 com 18, qual o tempo que ele gastou em segundos? Esqueci de colocar um Szinho aqui, depois você coloca para mim um Szinho aqui, ó. Em segundos, ele gastou aqui, ó, 7.278 segundos. Beleza? Passamos todo isso aqui, ó, para segundo. 2 horas, 1 minuto e 18 segundos. Ah, Zé, era só isso, então, que era mais difícil se eu tivesse alguma dificuldade? É, porque o resto é ΔS sobre ΔT, medíocre. Ó, então, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Vamos lá, então? Qual que é a velocidade média? Qual que é o tempo? Aliás, qual que é o espaço, variação de espaço que ele percorreu? 42.195 metros. Qual que é o tempo em segundos, Zé? Tempo em segundo? 7.278 segundos. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? 42.195 dividido por 7.278. Aí você faz a sua continha aí. Essa continha é sensacional na prova. Você começa a transpirar, né? Quantas é grande, né? Não pode usar calculadora. Boa sorte. Então, isso aqui vai dar aproximadamente
5,8 metros por segundo. Essa é a velocidade dele, beleza? A velocidade que ele estava correndo. O cara queniano chegou quase 6 metros por segundo. O cara é bom, hein? O cara anda bem. 6 metros por segundo. Você manter isso ao longo de 42 quilômetros na maratona não é fácil, não. É velocidade média, hein? Ó, Zé, eu quero passar agora para quilômetros por hora, para o sistema legal brasileiro, tá? O que você faz? Metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, tá? Quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Nós já mostramos como é que faz isso com vocês. Agora é só aplicar só o macetinho. Então, aqui, ó, 5,8 metros por segundo, eu vim aqui, multipliquei por 3,6. Zé, qual que é a velocidade média que ele percorreu os 42 quilômetros aí, ó, tá? A velocidade média dele foi 20,88 quilômetros por hora, certo? Então, o valor em quilômetros por hora sempre dá maior do que o valor em metros por segundo. Só você guardar isso que você vê, tá? Você está fazendo alguma bobagem na prova. Sempre vai dar maior, porque você multiplica, óbvio, né? E metros por segundo sempre é menor do que em quilômetros por hora. Óbvio, porque você divide. Beleza? Então, exercício facinho, 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 facinho. E aqui você tem que só que calcular a velocidade média. O único trabalhinho aí, um pouquinho de trabalho. E se tratando aí do tempo, você convertendo tudo para segundo. Agora vamos lá, então. Vamos lá. Tem uns ignorantes aí que acham que o homem não foi na Lua, acredito que a Terra é plana, blá, blá, blá. Mas vamos lá. Ele diz assim, ó, a missão do Apolo 8 foi a primeira a levar homens à Lua. Boa. Ó, a viagem que fazia parte do projeto Apolo teve duração de 6 dias. Olha que fera, vocês amam isso. 6 dias, 8 horas, olha só, 33 minutos e 12 segundos. Exercício medíocre. É só fazer a conversão do tempo, acabou o exercício. Ó, do dia 21 ao dia 27 de dezembro de 1968, tá? Então, olha só. Aliás, o ano que nasceu o nosso prezado professor Eric de Física, 1968, só que ele nasceu, o Eric é de agosto, eu acho. Não, o Eric é de julho. 1968. Aí diz assim, os astronautas Frank Borman, Jim Lovell e William Enders foram os primeiros homens a orbitar o satélite natural da Terra, abrindo caminho para o pouso histórico que aconteceria 7 meses mais tarde com a Apolo 11. Sabendo-se que a distância média entre a Terra e a Lua é de 384.405 quilômetros, qual a velocidade média da Apolo 11 nessa viagem? Fera demais, é. Então, aqui é medíocre de novo. Outro exercício medíocre. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a distância percorrida, 384.405 quilômetros, e tem o tempo que ele gastou para percorrer essa distância, 8 horas, 33 minutos e 12 segundos. Então, quero saber a velocidade média durante a viagem, é só eu dividir aqui, ó, o espaço sobre o tempo. Beleza? Simples demais. Ó, muito simples, simples demais. Vamos lá? Zé, mas eu tenho que fazer essa conversão agora, né? Tem nada a ver, conversão é fácil. Conversão, você já é especialista em conversão. Vamos lá, então. Ó. Qual que foi o tempo que ele gastou, Zé? Tempo, então eu coloco lá o delta, variação de tempo, delta T. Ele demorou 6 dias, 8 horas, 33 minutos e 12 segundos. Você está vendo aí, ó. 6 dias, 8 horas, 33 minutos e 12 segundos. Vamos lá, então, Zé. 6 dias. 6 dias. Zé, eu quero passar aqui, ó, dias para horas. Eu quero passar horas para segundo. Isso, porque eu vou passar tudo para segundo, tá ligado? Vou passar tudo para segundo, para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. 6 dias. Cada dia tem quantas horas? 24 horas. Então, um dia tem 24 horas. Então, 6 dias, 6 vezes 24, tá? Então, 6
vezes 6 dias, vezes dias de 24 horas, e cada hora tem 3.600 segundos. 60 minutos, 60 segundos, 3.600. Então tá aqui, ó, 6 vezes 24, que é o valor de um dia, vezes o valor de um dia em segundos, 3.600 segundos. Zé, 8 horas. 8 horas é 8 vezes 3.600 segundos. 33 minutos é 1 minuto tem 60 segundos. Então, peguei aqui, ó, 33 vezes 60. Só isso. Mais 12 segundos. Aí fiz essa conta cabulosa aqui, deu 518.400 segundos. Isso é o que equivale a 6 dias, tá? O que equivalem a 6 dias. 8 horas, eu fiz essa continha aqui, ó, 8 vezes 3.600, 28.800 segundos. 33 minutos, multipliquei aqui 33 vezes 60, 33 minutos, nós temos 1.980 segundos, mais 12, belezinha? Então, ó, somei aqui, ó, tudo em segundo agora, tudo convertido para segundo, cheguei a esse valor cabuloso, 549.192 segundos. Então, a única coisa que você tem que fazer diferente aqui é converter dias para segundo, horas para segundo, minuto para segundo e somar com segundo aqui, para eu ter tudo numa mesma unidade, tá? Ter todo o tempo aqui em segundo. Aí eu tenho aqui, ó, variação de espaço, 384.405 quilômetros. Zé, que fera! É fera, mas calma. Vamos lá, aqui está em quilômetros. Zé, podia deixar quilômetro por segundo? Se quisesse, podia também, não tem problema não. Mas vamos passar para o sistema internacional, já que é metros por segundo, tá? Que é o sistema que é usado no mundo inteiro. Sistema universal, ou sistema internacional. Então, ó, 384.405 quilômetros. Para eu passar quilômetros para metro, lembra lá da escala? Quilômetro, decímetro, centímetro, aliás, desculpa, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, tá? Então, eu andei 3 casas para frente, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Não dei 3 casas para frente, quilômetro para metro, sempre se multiplica por 1.000, tá? Metro para quilômetro, sempre você divide por 1.000. Então, essas coisinhas você vai guardando assim mais rápido, você fazer assim, sintomático na tua cabeça. Então, é só multiplicar por 1.000 aqui, está em quilômetro, multipliquei por 1.000, deu 384.405.000 metros. Beleza, Zé. E essa conta, hein? Essa conta na prova você pena, porque vocês têm problema de fazer continha, né? Então, vocês acabam penando. Velocidade média, variação de espaço sobre variação de tempo. Oi. Mas você não podia só dividir por 3,6? Por que eu vou dividir por 3,6? Está em quilômetro, não está em velocidade aqui. Você divide por 3,6. Ah, é verdade. Quando é velocidade, verdade. meu caro. Não quando é distância. Sim, é verdade. Entendeu? Confundi. Beleza. Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, a distância percorrida sobre o tempo. Aí o Yuri vai fazer essa conta gigantesca aqui na prova, né? Vai ficar tudo lá meio transpirante, nervosinho. Na hora, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Aí você divide esse valor por esse valor, você vai chegar nesse valor aqui, ó. A velocidade, então, do foguetinho da Apollo 11 era em torno de 699,95 metros por segundo. O bichinho estava violento, viu? Quase 700 metros por segundo, velocidade do foguete. Ah, Zé, eu quero dimensionar isso aqui. Embora ele não pediu, podia dar só essa resposta que estava bom. Agora, só para como a gente entende mais em quilômetros por hora, né? Está acostumado mais a falar em quilômetros por hora. Então, só para dimensionar aqui, ó, se eu multiplicar isso aqui por 3,6, eu vou passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó, multipliquei só para você ter uma noção. Qual que é a velocidade dele no sistema legal brasileiro? A velocidade do foguete. Olha só, 2.519,82 km por hora. O bichinho estava rasgando mesmo, viu? É muita velocidade. Imagina se é 2.520 km por hora. Fera demais, né? Só lembrando vocês que a gente vai falar isso mais adiante em ondas, que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Hein? Isso aqui estava bem acima estava quase que mais do dobro da velocidade do som, tá? O foguete. Então, essa foi a velocidade que ele percorreu. Exercício simples, igual ao anterior. A única coisa que você tem que prestar atenção aí
é passar aí de dias para segundo, horas para segundo, minuto para segundo e somar com o segundo que ele te deu. Beleza? Então, variação disso. E depois passar também aqui para ficar em metros por segundo, para ficar bonitinho, passar a variação do espaço que ele te deu para metros. Te deu em quilômetros, você passa para metros. E aqui, ó, nós vamos ter mais um... esse exercício aqui é legal. Esse exercício aqui é bom que você já dá uma olhadinha aqui, ó. Você vai ver que é bem legal. Deixa eu cortar a caixinha aqui que está me atrapalhando para eu enxergar aqui. Ó, é um exercício da FUVEST. Os exercícios da FUVEST são bastante legais. Olha que fera. Olha só. Um carro percorre uma pista que tem o formato de um quadrado, tá? De 5 quilômetros de lado. Então, essa pista tem o formato de um quadrado que tem 5 quilômetros de lado. Lembra lá na Vivian agora, tá? A aula lá de geometria plana. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade escalar média de 150 km por hora. Olha que fera. O primeiro lado do quadrado a 150 km por hora. O segundo e o terceiro lado a 200 km por hora. E o quarto lado a 100 km por hora. Nossa, Zé, que fera! É fera mesmo, neném. Ó, a velocidade escalar média do carro ao percorrer o perímetro do quadrado, ou seja, o perímetro são os 4 lados do quadrado, né? Ao percorrer os 4 lados do quadrado, é igual a... Nossa, Zé, esse exercício deve ser muito fera a resolução, né, Zé? Você vai ver que é muito fera. Não é tão fera assim, mas é muito fera, porque, na verdade, ele não deixa de ser também um exercício medíocre, tá? Então, dá uma olhadinha para cá. O que ele está falando aí, Zé? É uma pista quadrada, tem que fazer esquina nela, né, meu? Pô, fazer esquina na pista. Então, olha só, cada lado aqui da pista, ele tem 5 quilômetros, ó. Tem 5 quilômetros para percorrer aqui desse lado, primeiro lado, 5 quilômetros desse, 5 quilômetros quadrados são 4 lados iguais, e mais 5 desse, tá? Então, no total aqui, ele vai percorrer 20 quilômetros, 5 para cada lado, somando aqui, né? 5 vezes 4, 20. Então, olha o que ele está falando para você, ó. Nesse primeiro lado, ele percorre 5 quilômetros a 150 quilômetros por hora. Fera demais. Fiando o pé mesmo, xará. Ó, nesse segundo lado, ele percorre aqui do quadrado 5 quilômetros a 200 quilômetros por hora. Chorou o pau mesmo. Aqui ele deu uma acelerada maior ainda. E nesse terceiro lado, ele percorre os 5 quilômetros aqui, ó. Continua chorando o bagaço, ó. 200 quilômetros por hora. Chora o bagaço, neném. Ó, e nesse último lado do quadrado aqui, ele dá uma aliviada no pé. Ó, ele percorre esse último lado aqui, ó, a 100 quilômetros por hora. Zé, e agora, hein? Como é que eu acho a velocidade média, Zé? Vamos lembrar que velocidade, ó, velocidade é o que, Zé? Velocidade é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Então, ó, velocidade vezes ΔT, V vezes ΔT, é igual a ΔS. Zé, eu tenho a velocidade, igualzinho aquele exercício primeiro que a gente fez da aula de hoje. Eu tenho a velocidade, tenho o espaço percorrido, mas não tenho o tempo. Então, eu quero achar o tempo aqui, ó, vou usar aquela forma que nós usamos lá. Tempo é igual distância sobre velocidade. Deixei o tempo aqui, ó, isolado, velocidade desceu dividindo. Então, tempo é igual distância sobre velocidade. Vamos ganhar aqui, Zé? Vamos ganhar tempo, então? Primeira coisa que eu tenho que saber, quanto tempo que ele demorou para percorrer o quadrado inteiro, tá? E depois, eu já sei que ele gastou esse tempo para percorrer 20 quilômetros, né, Zé? 5 mais 5 mais 5 mais 5 dá 20 quilômetros. É o espaço percorrido. Zé, quanto tempo que ele demorou? Dá para saber? Dá. Ó, lado 1, ele percorreu 5 quilômetros a 150 quilômetros por hora. Então, coloquei aqui, ó, tempo 1, 5, que é espaço sobre velocidade, 5 sobre 150. Que fera, Zé. Então, ó, 5 por 5 dá 1, 150 por 5 dá 30. Então, tem uma fração de tempo aqui, ó, 1 sobre 30 horas que ele demorou. Podia dividir, Zé? Pode dividir. Vai ter número decimal, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas pode, óbvio, não vai mudar nada. Então, o primeiro lado aqui, ó, ele demorou 1 sobre 30 horas.
Beleza? Segundo lado do quadrado, ó. Zé, segundo lado, ele percorreu 5 quilômetros a 200 quilômetros por hora. 5 quilômetros a 200 quilômetros por hora. Então, olha só, delta S sobre V. Quanto que ele demorou? 5 por 5 dá 1, 200 por 5, 40. Zé, 1 sobre 40 da hora? É, só isso. 1 sobre 40 da hora. Terceiro lado. Terceiro lado. Ó, tempo 3. Quanto que ele demorou, Zé? Ele percorreu 5 quilômetros também a 200 quilômetros por hora? Mesma coisa. 5 sobre 200, 1 sobre 40 da hora. Então, esse e esse lado gastou o mesmo tempo, porque eles estão percorrendo com a mesma velocidade, tá? O mesmo intervalo de espaço. Então, tá aí. 1 sobre 40 da hora. E esse lado 4 aqui, ó. E esse lado 4 aqui. Qual foi o tempo que ele gastou, Zé? Então, ó, ele percorreu 5 quilômetros em 100, uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Então, vamos lá? 5 quilômetros em 100 quilômetros por hora. Então, 5 é o espaço, 100 é a velocidade. Então, vamos lá. 5 sobre 100 dá 1 sobre 20 da hora. Ah, Zé, então, eu achei aqui, ó, o tempo 1, achei o tempo 2, tempo 3 e o tempo 4. O que eu faço para esses tempos? Eu somo todos eles, que é o tempo total que ele demorou para percorrer todo o quadrado. Ah, você vai somar eles? Vou somar, meu caro. Ó, velocidade média é igual delta S total, o espaço todo que ele percorreu, sobre o tempo total. O que é o tempo total? T1 mais T2 mais T3 mais T4. Fácil assim, Zé? Eu achei que era medíocre. É medíocre. Ó, então, qual foi o espaço total que ele percorreu? Ele percorreu, cada lado do quadrado é 5 quilômetros, então 5 mais 5 mais 5, está aqui, ó, mais 5. Então, percorreu 20 quilômetros no total. Zé, qual foi o tempo total que ele percorreu? 1 sobre 30, tempo 1, 1 sobre 40, tempo 2, 1 sobre 40, tempo 3, 1 sobre 20, tempo 4. Nossa, Zé, e aqui que eu gosto, né, Zé? Aqui eu tenho que fazer um MMC, né? Tem que fazer um MMC. Então, vamos lá? Então, MMC entre 30 e 40 e 20 vai dar 120. Aí você fatora aí, acha o valor, vai dar 120, tá? O que eu fiz aqui, ó? 120 dividido por 30 deu 4. Então tá aqui, ó, 120 por 30, 4. 120 por 40, 3 vezes 1, 3. Tá aqui, ó, 3. 120 por 40, 3 vezes 1, 3. Tá aqui também. 120 por 20 deu 6 vezes 1, 6. E aqui 120 por 30, 4 vezes 1, 4, tá? Então aqui, ó, tirei um MMC. Aí eu vou ter aqui, ó, 20 dividido 4 com 3, 7, com 3, 10, com 6, 16. Então, deu 20 dividido por 16 sobre 120. O que eu vou fazer aqui? Ó? 20 multiplicando a fração invertida, né? Se aqui ela está 16 sobre 120, ela sobe 120 sobre 16. Beleza? Então, eu peguei aqui o 20, multipliquei por 120 sobre 16, a fração ela sobe invertida. Aí isso aqui vai dar o quê, Zé? Ó, 20 por 4 dá 5, 16 por 4 dá 4. Então, 5 vezes 120 deu 600, dividido por 4. Então, 600 dividido por 4, qual que foi a velocidade média que ele demorou para percorrer todo o quadrado? Então, a velocidade média que ele demorou para percorrer todo o quadrado, tá? Foi de 150 quilômetros por hora, tá? Bem simplesinho, bem facinho. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Deixa eu ver se alguém, esse negócio do chat de vocês aqui. O dia, a prova dele, amanhã. Ô Zé, Amanhã não, velho. O que falou que é amanhã? Falei que é semana que vem. ô Zé, eu não entendi como você botou MC do 120 lá. Aí como se. Tá, até aí depois quando você foi fazer, fatorar, para colocar lá no denominador, do 30, 40, 20, eu não entendi. O MMC, por que deu 120? Você quer saber? Não, não, deu 120, tá? Aí eu não entendi como depois que você colocou esse 120, você só multiplicou e dividiu pelo denominador e colocou lá e já Não, era. eu fiz, Tomou? Yuri, eu fiz aqui, né? Ó,
entre 30 e 40, deu 120. Beleza, até aqui você entendeu, né? Aí eu fiz assim, ó. 120 dividido por 30, não dá 4? Tá. Então, 4 vezes 1, quanto que dá? Do 1 aqui, ó. 4 vezes 1, deu 4. Certo? 120 por 40, não dá 3? 3 vezes 1, 3. 120 por 40, 3 de novo, vezes 1, 3. 120 por 20, deu 6. Vezes 1, 6. Aí eu tive isso aqui, né? 3 com 4, com 3, com 6. Não deu 16 isso aqui? Então não dá 16 sobre 120? Então em cima eu tenho aqui, ó, 20 dividido por uma fração que é 16 sobre 120. Então, se eu estou dividindo por 16 sobre 120, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que vocês aprenderam com a Vivian. Vou colocar aqui no papelzinho aqui para você enxergar o que eu estou falando aqui, ó. Então, toda vez que eu tenho aqui, ó, A dividido por uma outra fração, BC, a hora que você vai ter aqui, ó, não esqueça dessa fórmulazinha aqui, que a Vivian já passou para vocês lá atrás. Olha só aí, ó. Toda vez que você tem uma situação dessa aqui, ó, Zé, eu tenho A dividido por B sobre C. O que eu faço para eu multiplicar aqui, ó? Essa fração que é B sobre C que está embaixo, ela sobe invertida. Então, vai dar A vezes C sobre B. Tá dando para ver aí? Então, o que eu fiz aqui, Yuri? Aqui não estava 20 sobre uma fração, que é 16 sobre 120. Aí eu peguei o 20 aqui, ó, vezes, passei invertido para cima, ó, 120 sobre 16. Aí eu multipliquei 20 vezes 120 e dividi por 16. Aí deu 150. Entendeu, Yuri? Então é só isso. Então é um negócio bem simples, bem fácil e bem objetivozinho, tá? Agora, outra coisa que a gente vai começar a ver nessa aula de hoje, se não tem nenhuma pergunta, depois você reassiste, vê a resolução. Preciso desses exercícios todos nos seus cadernos, depois, tá? Ô, Zé, calma aí, peraí. Ih, saiu. Pode falar. Tá. Aquele 20 que você multiplicou, o Gustavo multiplicou o. Como chama de cima? É o numerador, você multiplicou ele. E o denominador, o que você fez com ele? Aí, ó, o 20 você multiplicou por 120. Dividiu ele. Não, que aqui eu só cortei. Você podia multiplicar direto aqui, ó. Podia fazer assim, ó. 20 vezes 120 daria 2.400, certo? Você podia pegar aqui, ó, 2.400 dividir por 16, vai dar 150. Agora, para diminuir o tamanho da conta, eu peguei aqui, ó, 20 e 16. 16 é divisível por 4? É, né? Então, 16 por 4 dá quanto? Não dá 4? 20 é divisível por 4? Então, 20 por 4 aqui, ó, não dá 5? Só dividir aqui, mas não precisa ter dividido, não. Então, dividir por 4 aqui, dividir por 4 aqui. Aí sobrou 5 vezes 120, dá 600. 4 vezes 1, deu 4. Então, 600 sobre 4, 150. Agora, Zé, apesar de ter dividido, se não quisesse dividir, daria 2.400 por 16, pode dividir aí, 2.400 por 16, vai dar também 150. Beleza? Não vai mudar nada. Agora entendi. Beleza? Yuri, ou também conhecido como Jaciel Júnior. Ó, vamos lá então aqui, ó. A gente vai começar essa parte aqui, eu tô querendo, porque daqui a pouco vai começar outra aula, né, Vê? Quem que vai dar aula agora? Paulo. O Paulo agora é o Paulão. Paulão. Bom, Mais conhecido como Maria Fumaça. É por causa lá das viagens lá para Tiradentes? Ele gosta de Maria Fumaça. Isso. Foi. Ficou impressionado. Fera demais. Qual o seguinte, então? Ô, Gabriel, ele tá gravando, tá? Oi? O Que senhor tem? tá falando pro Gabriel que ele tá gravando. Não, eu tô gravando também aqui, velhão. Eu vou passar para vocês depois. Aí, É. tem.
Fica calmo aí. Olha só, a gente vai começar essa aula aqui, a gente vai ver hoje, quer ver? Eu tenho que começar essa aula com vocês hoje à tarde, velho. Vou ter que dar um jeito para colocar, porque senão a gente vai terminando esse caderno aí. Hoje à tarde, que hora que vocês podem? Pode ir lá para as 2 horas? Eu acho que 3 é melhor, porque a Vivian vai ter uma aula meio-dia até a 1. Ah, Aí não, depois- vocês têm aula. Então vamos colocar 3 horas, vamos colocar 3 horas então. Beleza. Aqui também não vai demorar 1 hora, não, aqui é mais rapidinho. Para a gente começar a ter os conceitos aí de ondas, que é facinho isso aqui é mais teoria, tá? Conceito de onda, classificação das ondas, elementos de uma onda, período, frequência. É a sequência do caderno 1 de vocês aí de física, ainda no caderno 1. A gente dá uma agilizada aqui para que semana que vem ou na outra a gente começa o caderno 2 de vocês já. Beleza, então, pessoal? Já peguei todos que estão aqui participando, 38 alunos, beleza? Então, agora vocês vão se preparando aí para a aula do Paulão. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, fica marcado aí, tá? 3 horas eu volto com vocês, então, para falar um pouquinho sobre ondas. Valeu? Valeu. Falou, Zé. Abraço e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Falou!